O autor começa o capítulo citando duas frases de Samuel Butler, de 1871, onde ele diz que o ser humano consegue ser o ser mais evoluído na natureza porque o crescimento do seu conhecimento é exponencial, não linear. E logo após isso, ele já inicia o capítulo com as suas próprias letras, onde ele começa explicando a lei dos retornos acelerados, onde ele diz que as tecnologias de informação são comparadas na história de Samuel Butler com o homem e as demais coisas são num crescimento linear, onde ele diz que a computação é uma coisa que é previsível a sua evolução e que é fácil de você conseguir evoluir, porque é uma coisa que ainda não é muito descoberta, pelo menos nos dias de hoje, e que no futuro nós provavelmente já saberemos tudo dela. Ele então começa a comparar algumas coisas, como por exemplo o preço da computação de um computador durante a Guerra Fria e um hoje. O de hoje é muito mais potente do que o da Guerra Fria, e o da Guerra Fria era muito mais caro que o de hoje. O que ele sugere é que isso é uma coisa que não faz muito sentido, porque é uma coisa antiga e que quase não fazia nada é mais cara que uma coisa que faz quase tudo e é barata. Mas ele diz que isso acontece porque o potencial tecnológico que temos hoje permite que essas máquinas de hoje sejam consideradas fracas com as que teremos daqui 10, 20 anos. Então, as empresas não valorizam muito isso. A biomedicina está se tornando a área mais importante e recente da tecnologia e da indústria se transformar dessa maneira. Historicamente, o progresso da medicina tem se baseado em descobertas ocidentais, e por isso, o progresso no início da era foi linear e não exponencial. Contudo, isso se mostrou benéfico. Há um milênio, a expectativa de vida era de 23 anos. Há 2 séculos, passou a ser de 37, e hoje é aproximadamente 80 anos. Com a coleta do software da vida, o genoma, a medicina e a biologia humana tornaram-se parte da tecnologia da informação. O próprio projeto Genoma foi perfeitamente exponencial, com a quantidade de dados genéticos dobrando e o custo por par de bases reduzindo-se pela metade a cada ano, desde que o projeto foi inicializado em 1990. Hoje, somos capazes de projetar intervenções biomédicas em computadores e de testá-las depois em simuladores biológicos, cuja escala e precisão também estão dobrando a cada ano. Também podemos atualizar nosso próprio software obsoleto. A interferência no RNA pode desativar genes e novas formas de terapia genética podem acrescentar novos genes, não apenas a um recém-nascido, como a um indivíduo maduro. O progresso das tecnologias genéticas também afeta o projeto da engenharia reversa do cérebro, pois um dos seus aspectos importantes é entender como os genes controlam funções cerebrais como a criação de novas conexões para refletir conhecimentos corticais recentemente acrescentados. Há muitas outras manifestações dessa integração entre biologia e tecnologia da informação, com a passagem do sequenciamento do genoma para a sintetização do genoma. Outra tecnologia da informação que tem visto um crescimento exponencial uniforme é a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros e de transmitirmos grandes compilações de conhecimento humano. Muitas maneiras de medir esse fenômeno. A lei de Cooper, que afirma que a capacidade total em bits das comunicações sem fio, numa dada quantidade de espectros de rádio, dobra a cada 30 meses. Tem se mantido firme desde a época em que Guglielmo Marconi usou o telégrafo sem fio para transmissões de código Morse, em 1897, até as tecnologias de comunicações 4G de hoje. Segundo a lei de Cooper, a quantidade de informações que podem ser transmitidas dentro de um determinado espectro de rádio tem dobrado a cada 2 anos e meio, há mais de um século. Outro exemplo é o número de bits por segundo transmitidos pela internet, que vem dobrando a cada 15 meses. A razão pela qual eu me interessei em tentar precisar certos aspectos da tecnologia é que percebi, há cerca de 30 anos, que a chave para ser bem-sucedido como inventor, profissão que eu adotei quando eu tinha 5 anos de idade, é o senso de oportunidade. A maioria das invenções e dos inventores fracassam não porque os aparelhos não funcionam, mas porque o momento não era o adequado, aparecendo antes que todos os fatores propícios estivessem no lugar, ou tarde demais, perdendo a janela da oportunidade.
Como engenheiro, há cerca de 3 décadas comecei a reunir dados sobre medidas da tecnologia em diversas áreas. Quando iniciei esse trabalho, não esperava que ele fosse apresentar uma imagem clara, mas esperava que proporcionasse certa orientação e me permitisse dar palpites bem embasados. Minha meta era, e ainda é, cronometrar meus próprios esforços tecnológicos para que sejam apropriados para o estado do mundo. Quando eu concluir um projeto, que, segundo percebi, seria muito diferente do mundo que existia quando comecei. Pense em quanto o mundo mudou recentemente e com que velocidade. Há poucos anos as pessoas nem usavam redes sociais, como blogs, Twitter e Facebook, nem sabiam o que eram. Na década de 90, a maioria das pessoas não usavam mecanismos de busca nem celulares. Imagine o mundo sem eles. Isso para a história antiga, mas não faz tanto tempo assim. O mundo vai mudar e ainda mais drasticamente no futuro. Isso quer dizer que a mudança do mundo está correndo tão rápido que a gente não está vendo. E se a gente fosse cronometrar isso, a gente ficaria muito espantado com a velocidade que está andando. Ou seja, há pouco tempo atrás ninguém tinha um mecanismo celular. E hoje todo mundo tem e não sabe como viver sem ele. No decorrer de sua investigação, ele fez uma descoberta surpreendente. Se uma tecnologia é uma tecnologia de informação, as medidas básicas de preço, desempenho e capacidade acompanham trajetórias exponenciais com espantosa precisão. Essas trajetórias superam os paradigmas específicos em que estão baseadas, como a lei de Moore. Mas quando um paradigma perde o fôlego, isso cria pressão na área da pesquisa para criar um paradigma seguinte, e assim ter início nova curva S de progresso. A propulsão exponencial dessa próxima curva S, do ponto paradigma, dá uma continuidade exponencial contínua de medidas da tecnologia da informação. Logo, a computação baseada em tubos a vácuo da década de 50 deu lugar aos transitores da década de 60 e depois os circuitos integrados e a lei de Moore no final da década de 60 e mais além. A lei de Moore, por sua vez, dará lugar à computação tridimensional, e os primeiros exemplos dela já estão em andamento. O motivo pelo qual as tecnologias da informação são capazes de transcender consistentemente as limitações de qualquer paradigma em particular é que os recursos necessários para contar ou lembrar, ou até transmitir um byte de informação, são extremamente pequenos. Podemos nos perguntar, há limites fundamentais para a nossa capacidade de contar e de transmitir informações, independentemente do seu paradigma? Sim, com base no que conhecemos hoje sobre a física da computação. Esses limites, porém, não são muito restritivos. É importante destacar que nem todo fenômeno exponencial exemplifica a lei dos retornos acelerados, e alguns observadores a interpretam erroneamente, citando tendências exponenciais que não se baseiam em informações. Hoje o autor tem um registro público com mais de um quarto de século de predições feitas com base na lei dos retornos acelerados, começando por aquelas apresentadas em The Age of Intelligent Machines, que o autor Kurzweil escreveu em meados da década de 80. Entre exemplos de predições precisas desse livro temos o surgimento, entre meados e final da década de 90, de uma vasta rede mundial de comunicações unindo pessoas ao redor do mundo, umas outras, e a todo o conhecimento humano. Uma grande onda de democratização emergindo dessa rede descentralizada de comunicações, varrendo do mapa a União Soviética, a derrota do campeão mundial de xadrez por volta de 98 e muitas outras. Ele descreveu detalhadamente a lei dos retornos acelerados, tal como se aplica à computação em A Era das Máquinas Espirituais, onde ele apresentou um século de dados mostrados a progressão duplamente espiritual da relação preço-desempenho da computação até 98. Essa foi atualizada em 2009 pelo autor. Recentemente, ele escreveu uma análise de 146 páginas das predições em que fez em The Age of Intelligent Machines, a Era das Máquinas Espirituais, e The Singularity is Near, que a singularidade está próxima. A Era das Máquinas Espirituais incluiu centenas de predições para décadas específicas, 2009, 2019, 2029 e assim por diante. Ele fez, por exemplo, 147 predições para 2009, em A Era das Máquinas Espirituais, que escreveu na década de 90. Delas, 115, ou 78%,
estavam totalmente corretas até o final de 2009. As predições que tratavam de medidas básicas de capacidade e da relação de preço e desempenho das tecnologias da informação foram particularmente precisas. Bem, a lei de Moore foi o quinto paradigma que levou ao crescimento exponencial da computação. Esse capítulo trabalha bastante com gráficos, então aqui a gente já pode ver um gráfico que representa o cálculo por segundo de dólares constantes de diferentes aparelhos de computação, e o crescimento é bem notável. Bem, o segundo gráfico fala sobre o crescimento do poder dos supercomputadores, e é perceptível o aumento desde 1990 até 2010. Ele aumentou drasticamente. É fácil de notar que esse gráfico realmente é verídico, porque um computador de 1990 não tem a mesma capacidade de computador de 2010, por exemplo. Então, o terceiro gráfico é de transistores por chip. Bem, o número aumenta bastante também entre 1970 até 2005. Os transistores de chip dos processadores Intel aumentaram bastante e drasticamente desde 1970 até 2005, um fator que colaborou para o crescimento do poder dos supercomputadores. Bom, a memória RAM dinâmica, assim como os chips, aumentou de 1970 até 2010. Estima-se aqui no gráfico já que 2020 ela só tende a aumentar. Ela teve alguns pequenos declínios, mas nada muito notável. Bom, a memória RAM de acesso aleatório também teve um grande aumento, com alguns declínios também, alguns maiores que o gráfico acima, e alguns picos, mas bem poucos. A instabilidade meio que passou. Teve um aumento muito grande. O preço médio de transistores abaixou drasticamente. Como já foi citado antes você pagava mais por um computador que fazia menos. Então os transistores estão bem mais baixos, o preço está estimado em dólar. De 1970 até 2010 a queda foi muito grande. No gráfico de total de bit RAM enviados, você pode perceber um aumento, não diria que tão suave, mas um aumento com diferentes intensidades, de 1970 até 2005. E no armazenamento magnético de dados, não diria que estagnou, mas ele foi aumentando graduativamente e depois ele teve um grande pico de 1955 até 2010, que é a data de todos os gráficos daqui. Houveram várias predições e mesmo as erradas não foram totalmente erradas. Por exemplo, ele cita aqui uma predição de que a gente teria carros que se conduziam sozinhos, estava errado, apesar do Google demonstrar os carros autodirigidos. E em outubro de 2010, 4 vans elétricas sem motoristas concluíram com sucesso um test drive de 13 mil quilômetros, da Itália até a China. Bom, a expansão exponencial das tecnologias contribuem para o processo de compreender e recriar alguns métodos do cérebro humano. Esse esforço é um projeto não organizado individualmente, mas é o resultado de muitos projetos diferentes e grandes. Tudo isso vem crescendo em escala exponencial. Muitas evidências são apresentadas no livro e, por exemplo, agora tem um diagrama de Venn que mostra mais ou menos sobre o mapeamento cerebral, de métodos de mapeamento cerebral. Então a gente tem o in vivo, o invasivo, o destrutivo, são todos interligados, menos o in vitro no in vivo. É bem fácil de entender o diagrama de Venn. Bom, agora vem mais um gráfico, que é a resolução espacial da ressonância magnética, IRM. Ele aumenta um pouco entre 1980 e 1974 e dá uma estagnada. E logo depois ele aumenta, entra em um pequeno declínio e aumenta mais. Então, com o passar do tempo, com as tecnologias, foi aumentando também. Tem a resolução do mapeamento cerebral não destrutivo em animais. Então, eles fizeram isso em animais e a gente pode perceber que teve um crescimento também. E por um longo tempo até, ele ficou parado, estagnado, e logo em 2004, 2005, ele começou a subir. As tecnologias de varredura cerebral menoram em ritmo exponencial. Os diversos métodos de varredura estão em desenvolvimento e são completamente não invasivos. Eles podem ser usados em humanos de formas mais invasivas ou destrutivas em animais. A IRM é uma técnica não invasiva de mapeamento.
e a resolução temporal é relativamente elevada. Ela tem melhorado em ritmo exponencial e a ponto de hoje está próxima de cerca de 100 milionésimos de metro. O mapeamento destrutivo ele é realizado para conectar o conectoma, que é o mapa das conexões interneurais, nos cérebros animais. Ele melhorou bastante também. Bom, a atual resolução máxima está próxima a 4 nanômetros e é suficiente para a gente conseguir ver as conexões separadamente. A tecnologia artificial com um sistema de compreensão de linguagem neural não necessariamente foi feita para emular princípios teorizados de função cerebral, mas para uma eficácia máxima. Então, é notável que as técnicas que se sobressaiam são consistentes com alguns princípios já delineados nesse livro. Muitos pesquisadores de inteligência artificial não aceitam plenamente, mas eles já foram bastante influenciados pelo conhecimento de princípio de operação do cérebro.